Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do livro do Gênesis, nosso 10º encontro. Vamos trabalhar o início do capítulo 3º, vamos mais devagar, porque é importante esse capítulo, capítulo 4. E vamos trabalhar o versículo de 1 ao versículo 3. Diz assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Javé Deus havia feito. Ela disse para a mulher: É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Preste atenção. É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu para a serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não comerão dele, nem tocarão. Do contrário, vocês vão morrer. A ordem dada por Deus antes da criação de Eva, no capítulo 2, diz o seguinte: capítulo 2, versículos 16 a 17. E Javé Deus ordenou ao homem: Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. Então vamos trabalhar essa pequena parte, sem muita pressa, para que possamos aprofundar este mistério da queda do ser humano. O capítulo 3º, ele é o prolongamento do capítulo 2º. Introduz um novo personagem, que vai lançar a questão da árvore proibida, do fruto da árvore proibida. Este novo personagem é a serpente. Estamos ainda agora numa linguagem mítica. A serpente fala: uma árvore proibida, um jardim luxuoso, um fruto que abre os olhos. Isso tudo é uma narrativa. Mas esta é a força da narrativa. Uma linguagem mítica, né? Mas a linguagem mítica não é uma linguagem fantástica, mas é uma linguagem que diz a verdade, da realidade, fala da verdadeira existência. Como? Através de uma narrativa, aquilo que vem ligado ao espaço e ao tempo dos personagens, espaço e tempo são duas categorias, né? Nos diz que a realidade faz parte de um problema existencial dentro de um contexto. Como vem apresentado a serpente pelo narrador, o narrador vai narrando e vem apresentando a serpente. A serpente vem apresentada como a mais astuta dos animais. Na realidade, o texto hebraico usa o mesmo termo que se usa para dizer que o homem e a mulher estavam nus. Vamos entender isso. Poderemos então traduzir: a serpente era a mais nua de todos os animais. Astúcia, na linguagem hebraica, dá sentido de nudez.
era a mais nua de todos os animais. Por quê? Porque a serpente não tem penas, nem tampouco pele. A pele, como humana, tem escamas. E, sinceramente, é o mais nu de todos os animais. A nudez do homem, a nudez da mulher, era uma exibição da diferença entre homem e mulher, sem exibicionismo. Mas entre a diferença do homem e da mulher. Nós vemos o limite da falta que se torna uma união. A serpente apenas abre a boca e coloca em luz o limite da falta. Reparemos, enquanto nós sabemos, esta nudez, esta astúcia da serpente, o narrador nos diz isto. A pobre mulher não ignora isto. Mas devemos entender como a serpente vai seduzir a mulher e vai colocar em pauta aquilo que eles não viam como problema, a própria nudez. A serpente, quando fala, se apropria da palavra de Deus. Parece que ele está simplesmente citando a palavra, mas na realidade ele está extrapolando, indo além da palavra de Deus. Diz a serpente: é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Olha a malícia. É verdade que Deus disse a vocês que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Mas não foi isso que Deus disse. O que Deus disse é o seguinte: Adão, Javé ordenou ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim. A serpente fala de nenhuma, Deus fala de todas. A permissão, uma permissão que é ampla, pode comer de tudo, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Há uma restrição, porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. A serpente vai introduzir uma dúvida, como se ele não soubesse exatamente o que Deus disse. A primeira realidade que leva uma pessoa a perder o equilíbrio é semear dúvida. Dúvida naquilo que foi dito, justamente para depois, na dúvida, semear o erro. Ora, a serpente, disse que Deus proibiu o homem de comer de toda a árvore do jardim. Visto que de uma única árvore não podem comer. Eles não podem comer de uma árvore, e a serpente diz: olha, Deus fala que vocês não podem comer de todas as árvores. Uma árvore significa limite. Todas as árvores, permissão. A permissão aqui de Deus é muito maior do que o limite colocado. Mas o modo em que a serpente formula a frase, faz sentir de uma forma totalmente diferente, isto é, fazendo encontrar a proibição sobre a possibilidade de comer de nenhuma árvore, diz o texto. Apesar da proibição sobre o dom, qual é o dom? O dom é aquele que diz: você pode comer de todas as árvores,
existe o dom, mas existe uma proibição. Entre a grandiosidade do dom e o limite da proibição. Então, apesar da proibição sobre o dom, de que pudessem comer de todas as árvores do jardim, esse é o dom. Dizendo de outra forma, a serpente faz Deus dizer o contrário daquilo que ele disse. Ele vai colocar na mulher a dúvida daquilo que Deus disse, ele vai confundir a mulher. Este é o argumento que se faz quando se quer confundir as pessoas, semear dúvida. Afirmando o verdadeiro, isto é, junto ao falso. O verdadeiro é o dom, vocês podem comer de todas as árvores. O falso, Deus proibiu de vocês de comer de todas as árvores. A serpente joga com sua língua, uma língua bifurcada, sobre a ambiguidade da linguagem, e coloca assim no coração da mulher a dúvida. É isto que é verdadeiramente o pecado. Aqui está o pecado, colocar a dúvida, e a dúvida em Deus, de que a ordem de Deus não é para a vida, mas para a morte. Que o mandamento de Deus, vocês não podem comer desta árvore, as outras todas estão à sua disposição, é o limite. Então, que o mandamento de Deus, no fundo, Deus proíbe, porque Deus tem ciúme para excluir o homem daquilo que é dele. Não para lhe dar vida, não para lhe permitir que exista. Então se coloca dúvida da realidade, da verdadeira intenção de Deus. Deus não quer a vida. Ele tem ciúme do homem que ele criou. A serpente coloca no coração da mulher a desconfiança do propósito de Deus. Assim, evitando toda ilusão ao dom, tudo foi dado ao ser humano, e insistindo sobre a proibição, acentuando a proibição, iniciou, então, a dúvida da mulher, a tentação que vai conduzir ao pecado. É claro que sem o dom, vocês podem comer de todas as palavras, de todos os frutos. A palavra divina é unicamente uma proibição. Então, tirando todos os dons que Deus deu, você vai acentuar somente a parte da proibição, do limite. Não podem comer dessa árvore. Não só, mas observando a serpente, ela reformula aquela palavra de Deus no plural, vós. Deus havia falado como tu, Adão, e agora a serpente dirige a Eva como vós, Adão e Eva. Enquanto Deus realmente, no capítulo 2, versículo 16, tinha falado tu. Isto é, criou uma relação. Deste modo se contrapõem Deus e os homens. De um lado Deus e de outra parte o homem. Né? Sobretudo, a serpente insinua, sem afirmar explicitamente, que alguma coisa, né, que neste ensino, alguma coisa pede a cooperação interpretativa da mulher. Isto é, a mulher tem satisfação, faz sentir satisfeita. E a serpente então vai dizer, eu te faço ver algo que tu não vês. É a sedução. Portanto, você é inteligente,
E se quer ser recompensada, então atente a essa questão de Deus e a dúvida que ele colocou sobre Deus na sua vida. O que Deus está impedindo que a mulher faça? O que Deus proíbe porque a mulher faça? Porque por detrás de Deus existe um ciúme. Então ele vai colocar a dúvida na ação divina, engrandecendo até o ponto de ocultar o dom. Então se absolutiza o negativo e se perde totalmente a questão do dom, toda essa questão da gratuidade enorme, imensa que Deus dá. O absolutizar, né, essa realidade onde se oculta o dom divino. A tentação aqui vai versar sobre o desejo. A tentação joga sobre o impedimento, a proibição, não, colocado por Deus. E assim, né, para estruturar o desejo. No momento em que a mulher responde, o versículo 2 e 3, se entende que ela caiu na arapuca, na armadilha da serpente. Por quê? Ele repete as palavras exatas da serpente e faz de Deus aquele que proíbe. Deus dá todo um dom e proíbe uma realidade, a árvore, né? Como diz o capítulo 2, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Isso aqui não pode. Diante desse cerceamento, se acentua o aspecto negativo de Deus, coloca Deus como uma dimensão totalmente negativa de proibição, Deus é que proíbe, e se perde todo o dom que Deus havia dado ao ser humano. Então, repetindo, o discurso da mulher não tem nenhuma referência ao dom. Todas as árvores. Não só, mas no centro do jardim, não tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, no centro da vida não tem a vida. Repetindo os versículos 2 e 3 do capítulo 3. A mulher respondeu para a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, a proibição, Deus disse: vocês não poderão comer dele, nem o tocarão. Primeiro, Deus não pediu para tocar nada. Isso aqui é um acréscimo da mulher. Do contrário, vocês vão morrer. Isto é, aquilo que está na centralidade é a morte. Então, a proibição, a dúvida, afinal de contas, o que Deus não quer que o ser humano conheça? Quando nós perdemos a centralidade de toda a gratuidade, nós caímos na tentação da dúvida e também na centralidade, não da vida, mas da morte. Deus como aquele que dá a morte. Né? Então diz, no centro da vida não tem a vida, mas tem a proibição. E a mulher acrescenta uma coisa que Deus não disse, não se deve tocá-lo. Fruto da árvore no meio do jardim, não se deve tocá-lo. Tocar é importante. Tocar exprime desejo, exprime atração. O desejo traz a vontade de tomar para si, tomar posse, adquiri-lo. E ela vai então pegar o fruto. Mas nós vamos depois dar continuidade no nosso próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.